A partir de agora, você acompanha aqui pela Rádio Coluna FM 87,5 o programa Bate-Papo com Edna Rosa. Um programa com convidados especiais, com ótimas experiências de vida para compartilhar com nossos ouvintes. Vamos bater um papo sobre cultura, música, culinária, saúde, turismo, política, moda, esporte e educação. Fique com a gente. Acompanhe o programa Bate-Papo com Edna Rosa. Olá, meus amigos e amigas. Estamos hoje mais um dia, mais uma noite fria, gostosa, aqui na Rádio Coluna FM 87,5. E hoje nós temos aqui a presença do nosso querido amigo, professor, ativista, companheiro de luta, né, um grande educador, um grande defensor da educação, o nosso querido professor Rogério de Souza. Boa noite a todos, todas e todes, ouvintes da Rádio Coluna FM. Parabéns pelo programa, Edna. A gente tem acompanhado e muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Rogério. É um prazer ter você aqui conosco na rádio, né? E eu gostaria que, além do que a gente já conhece, né, do professor Rogério, um professor do Instituto Federal, que tem toda uma carreira na área da educação, né? Hoje aí nós temos aí uma surpresa para nós, assim, é muito gratificante, que é com relação aí ao Rogério, um escritor, né? Mas eu queria que você nos contasse quem é o Rogério. Conta para o nosso ouvinte, para as nossas ouvintes, né? Quem é você? É sempre difícil falar da gente, né? Mas vamos lá. Rogério de Souza Silva, mais conhecido como Rogério de Souza. Estou aqui em São Roque desde 2007. Trabalhei na ETEC durante um tempo. Fui um dos idealizadores de um projeto que existiu aqui durante 7 anos, o cursinho popular da ETEC. E desde 2014 eu sou professor no Instituto Federal. Então, o Instituto Federal é uma instituição relativamente nova, pelo menos com este nome. O Instituto Federal, na verdade, foi construído em cima daquilo que nós chamamos de escolas técnicas federais. Essas existem desde 1909, né? Então é uma instituição bastante conhecida, mas de 2008 para cá a gente vai ter uma mudança e passa a se chamar Instituto Federal. Aqui em São Roque, o Instituto Federal existe desde 2008 e eu ingressei na instituição em 2014. E nessa instituição venho desenvolvendo vários trabalhos, especialmente pesquisas na área de educação e também como, a partir de 2010, 2011, eu comecei a ficar mais aqui na cidade, venho atuando em alguns movimentos sociais com destaque para os movimentos ligados à educação. De 2015 a 2018 eu fui do Conselho Municipal de Educação e recentemente, né, Edna, voltei para esse conselho e venho, de uma maneira muito humilde, tentando contribuir para melhorar a educação na nossa cidade. Além disso, eu sou da região de Osasco, né, morei em Osasco também no município de Itapevi, fiz graduação, mestrado e doutorado em instituições públicas. Sou sociólogo de formação, estudei na Unesp e na Unicamp e estou muito feliz aqui na cidade de São Roque, apesar de algumas contradições, é uma cidade boa de se viver e tem alguns desafios que, enquanto um cidadão, a gente procura enfrentar, vencer e melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso entorno e, no meu caso, enquanto educador, a vida dos nossos estudantes e, quiçá, a vida dos brasileiros de maneira geral. Eu acho que, enquanto professor, educador, pesquisador, né, que somos na área da educação, se a gente não tiver
essa pauta maior, né, de atender os outros, mudar a vida das pessoas, conscientizar, levar as pessoas a ter uma caminhada com passos largos e firmes, para que a gente estudou, né? Para que a gente pesquisou? Então, eu concordo que a área da educação, como diz Paulo Freire, ela é transformadora, né? E transformar não é fácil, né? A gente sabe que essa transformação, ela envolve diálogo, né? E dialogar com as pessoas, muitas vezes, nem todas têm o mesmo ideal, o mesmo pensamento, a mesma concordância, né? E como você sempre diz, né? Trabalhar dentro da democracia, ela é cara, ela é trabalhosa, né? Então, eu falo que, quando você fala em relação à educação, hoje eu estou como presidente do Conselho de Educação do município de São Roque, e você que está conosco, né, como conselheiro, e outros membros que a gente tem, realmente a gente tem falado muito nessa questão do quanto a educação é transformadora, mas o quanto ela tem que ser democrática, e isso acaba pesando, né? É uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta no Brasil, é consolidar de fato a democracia. O Sérgio Buarque de Holanda, lá em 1936, quando ele termina a redação do livro Raízes no Brasil, ele faz uma provocação dizendo que a democracia no Brasil sempre foi um mal-entendido. Se a gente pegar o Brasil dos últimos 30 e poucos anos, a gente percebe uma consolidação no que diz respeito às instituições federais e mesmo algumas instituições federais. Mas quando a gente vai para os municípios, a gente percebe também, a gente nota uma dificuldade muito grande de se concretizar a democracia. A democracia, eu costumo dizer que é um plenário onde a gente sabe como nós chegamos, mas a gente nunca sabe como nós vamos sair de lá. Porque nós vamos ouvir várias falas, visões de mundo, e muitas vezes aceitar o outro como um grande teórico da área de ciências humanas, filosofia, ele costuma dizer, o Leandro Conder, aceitar o outro é você negar um pouco do seu eu. E negar um pouco do seu eu é você morrer um pouco por dentro. E isso não é fácil. E a democracia, ela possibilita isso a todo momento. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas têm uma relutância para decisões burocráticas, porque as decisões burocráticas você vê o outro não como um inimigo, mas o outro como um outro você, né? Ou seja, o outro como você do outro lado. Da mesma forma que você está apresentando uma ideia estranha para ele ou para ela, ela está apresentando, ou ele está apresentando uma ideia estranha para você. E a democracia é cara, e algumas pessoas não conseguem entender isso. Muitas vezes caem naquilo que nós chamamos de ditadura da burocracia e querem resolver tudo de maneira instrumentalizada e muito rápida. Tem que fazer sim. Mas quando é decisão democrática, além de você compartilhar os problemas, você compartilha os resultados. E isso é maravilhoso. Nós não podemos ter políticas públicas na área de educação que tenha como pai ou mãe uma só pessoa. Nós temos vários braços e é com isso que a gente tem que trabalhar. E a democracia possibilita isso. Um olhar plural, um olhar de muitas pessoas, algo construído por várias mãos e não por um salvador da pátria, como a gente viveu no passado. Então, por isso, sou um grande defensor. Republicano, tudo de maneira bem transparente e, além disso, tudo de maneira democrática. Vai demorar, vai ser caro, mas o resultado vai ser infinitamente melhor. Com certeza, né? Porque quando você fala, né, que você consegue trabalhar pensando num todo, são várias mãos, né? São várias pessoas, você acaba chegando num próprio consenso, né, de que realmente aquilo é o melhor, né? E dentro dessa fala, Rogério, eu vi que você agora tem um livro, é isso? Nós temos aqui um material bem interessante do Rogério. Eu recebi aqui pelas redes sociais que você compartilhou com o nosso grupo, não só de professores, mas nos grupos ao qual você participa, e eu também, Árvore dos Mutilados, de Jaime Lira e Rogério de Souza.
Um livro bem interessante. Eu li aqui a sinopse dele, mas eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes, né, o que, na realidade, você está aí abordando. Eu sei que você sempre gostou de falar com relação dos excluídos, a questão dessa população, entre aspas, deixada muitas vezes de lado, mas eu percebo que dentro desse seu trabalho você provoca, né, as pessoas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da árvore dos mutilados. Por que árvores dos mutilados? Obrigado, Edna. Enquanto acadêmico, praticamente todo ano a gente publica um texto, mas um texto com metodologia científica, citação. Recentemente, nós publicamos um livro, fruto de pesquisas que nós realizamos aqui no Instituto Federal de São Paulo, campus São Roque, sobre educação profissional. Mas, além disso, a gente também tem outros sonhos, outras vontades, outros desejos. E desde da meninice eu escrevo, atuava também no teatro, e muita coisa ficou parada porque a vida, né? A vida acaba atropelando a gente, a carreira acadêmica ela é muito exigente, você tem que ter publicação, você tem que participar de congresso, você tem que ter X quantidade de orientandos, tem que estar se qualificando, você já é doutor, mas mesmo com doutorado você tem que estar realizando outros cursos. E isso muitas vezes acaba deixando de lado projetos, sonhos mais íntimos, né? E por conta da pandemia me reencontrei com um amigo de infância que é um músico que já tem 2 CDs gravados, um grupo que foi extinto, mas um grupo muito interessante chamado Borrocó, né? E esse grupo terminou, mas lá atrás eu até cheguei a rascunhar algumas letras, essas letras não foram gravadas, mas tudo isso estava pronto. E aí, diante da pandemia, isolamento em casa, conversando pela internet, a gente retomou isso, fiz um ou outro curso de produção literária, tanto romance como contos, e nós resolvemos colocar no papel. Então, ali no segundo semestre de 2020, a gente escreveu alguma coisa, especialmente em 21. Mas aí, com o retorno das atividades, a gente deixa de lado, né? Nós arriscamos, juntamos tudo, mandamos para uma editora, e a editora, olha, eu gostei do material aqui original, e em cima disso a gente releu, fizemos algumas modificações, e estamos publicando agora, por uma editora chamada Patuá. É uma editora alternativa, mas uma editora que circula bem, especialmente para as pessoas que acompanham literatura. Nesse sábado nós vamos fazer o lançamento oficial, vai ser o lançamento na própria editora, tem um espaço ali em Pinheiros, Vila Madalena, chamada Patuasca, então nós vamos fazer o lançamento lá, e confesso que eu estou muito orgulhoso, escrevi com um amigo de infância, o Jaime Lira, e além disso é a realização de um sonho, porque crescendo, especialmente no município de Osasco, depois morando em Itapevi, a gente via e ouvia muitas coisas, e os textos acadêmicos eles trabalham com evidências, a objetividade científica, muitas vezes não tem como a gente imaginar tanto. E na obra literária você tem essa liberdade. Então tem muita ficcionalização, tem muita fantasia para ser mais simples, realismo fantástico, ao mesmo tempo descrição mais realista. Afinal, sou sociólogo de formação, então não tem como também me afastar dessa condição. E é um livro constituído por 13 contos, e 2 músicas. E as músicas, inclusive, nós não resolvemos colocar cifra nem nada para deixar. Escrevemos algumas coisas, algumas outras letras de músicas nesse período, mas colocamos 2 ali, ou seja, é um livro com 160 e poucas páginas, alguns contos que tratam da vida na periferia, algumas coisas que a gente ouviu,
Outro dia, em uma atividade aqui no Instituto Federal, eu li um conto chamado Pele Alva, Pele Alvo, né? Que é um conto, inclusive, que já foi premiado. E aí uma pessoa até me procurou e falou: olha, está tão realista que parece que você viveu isso. Não que a gente tenha vivido tudo que está aí, mas uma ou outra coisa a gente viveu, sentiu na pele, e outras coisas a gente imaginou. A literatura tem essas possibilidades. Então, é um sonho, e um sonho que procura também relatar fatos que aconteceram nas nossas vidas, e mais especificamente em um espaço específico, que é a Coab. Eu morei na Coab durante 10 anos e ali eu tenho várias lembranças, vivências fortes, vivências que se transformaram inclusive em experiências que eu levo para a vida inteira. E nessa obra a gente tem feito isso, Edna. A gente fez isso, na verdade. A gente colocou muita imaginação, mas também tem um lastro com uma região específica. E aí tem um pouco de denúncia, né? Tem um pouco de lamentação, tem muita reclamação, tem muita revolta. Quem cresce numa periferia sabe as inúmeras dificuldades, né? Polícia batendo a todo momento. Nos anos 80 ali, você tem que circular com carteira de trabalho, que se você não fosse trabalhador, como eles diziam, ou outra palavra, se você não for fichado, você vai para o camburão, você vai para a delegacia. Então tudo isso vai marcando a gente, e na pandemia nós fomos obrigados a ficarmos enclausurados, e algumas reflexões elas se reativaram, e em cima disso a maneira que nós encontramos até para suportar aqueles 2 anos difíceis para todo mundo, né? Financeiramente, psicologicamente. No meu caso, perdi pessoas próximas, tá? Inclusive pessoas da Coab, pessoas que contribuíram para a minha formação. Tudo isso acabou mexendo muito com a gente colocou dentro desse livro. Tem um outro conto que discute também a questão da vida ou da hipocrisia da classe média, né, que é algo que me incomoda bastante, mas aí é a verve do sociólogo, e é um livro que fala sobre violência, tá? Se a gente fosse torcer esse livro... Sai sangue? Sai sangue, mas eu confesso. Por que Árvore dos Mutilados? Olha... Por que esse título? Nós temos várias raízes fantásticas nas periferias, e essas raízes muitas vezes elas não proliferam, elas não crescem por conta de várias questões. A violência é uma delas, né? A droga é uma realidade, o desemprego, que é uma outra forma de violência, a educação ruim, né? E mesmo aquelas pessoas que florescem, mesmo aquelas sementes que se transformam em árvores, sempre tem alguns galhos, ou mesmo boa parte do seu tronco danificado. Então é uma realidade. É difícil você passar por uma periferia e você não ficar com cicatrizes. Tá? Então o título também é para simbolizar isso. Além do que, quando a gente era adolescente, não tínhamos local para passar o tempo, um playground ou uma quadra, a quadra estava muito danificada, era o nosso local de lazer. Tá? Então nós ficávamos embaixo do poste, né, socializando algumas ideias ali, compartilhando experiências, e também, tá, quando a coisa apertava, a polícia passando para um lado, para o outro, nós íamos, né, para uma árvore que ficava próxima, e essa árvore simboliza também quantas vezes nós subimos nessa árvore para fugir de alguma coisa, ou de tiro, tá, ou de algo que estava acontecendo ali na Coab, tá, uma parada dos policiais, isso e aquilo. Então ficou como Árvore dos Mutilados. Tá? Aí é o fato real, mas ao mesmo tempo a metáfora que a gente usa é em relação às sementes, tá, com um potencial imenso que nós temos nas periferias, mas pouquíssimas dessas sementes têm condições reais, condições objetivas para crescerem, para prosperarem.
E tem uma outra questão, né? Quando você pensa em árvore, você pensa em raiz, você pensa em sombra, você pensa em acolher, né? Apesar do lado negativo, ela pode ser, né, algo acolhedor, né? Então é bem interessante. E você falou que vocês vão fazer o lançamento oficial. Eu vi que você fez pelas redes, né, esse lançamento, né, um lançamento virtual. Agora você vai fazer um lançamento oficial, que é nesse final de semana. Sim, a editora, a Patuá, fez um pré-lançamento. Esse pré-lançamento foi até a semana passada e agora, inclusive, o livro estava sendo vendido basicamente pela editora. Agora nós vamos para outras plataformas, né, as plataformas convencionais, e a partir desse final de semana a gente inicia o lançamento oficial. O lançamento oficial vai ser em Pinheiros, né, ou seja, dia 20 agora. Sábado, às 17 horas. Né, o local, só para pegar aqui, para não falar nenhuma besteira, é na Luiz Murat, número 40, ali, Pinheiros, Vila Madalena. Tá? Entrada franca, nós vamos ter, além de leitura de trechos da nossa obra, nós vamos ter também um sarau. Né? Interessante. Então, nós vamos ter alguns colegas, alguns artistas. É a sua cara, né? Sarau sim. É a sua cara. Nós vamos ter esse evento, aproveitar para convidar os colegas. Vamos ter atividade aqui em São Roque? Também vamos ter atividade em São Roque. Esse é oficial, é o dia 20 de maio agora, né, sábado, das 17 às 20 horas, aqui em Pinheiros, na Vila Madalena. Mas nos próximos dias a gente vai divulgar uma programação para a região. A gente vai ter aqui em São Roque, tá, talvez neste primeiro momento no Instituto Federal, depois nós vamos ter em Mairinque e nós vamos ter também em Itapevi, inclusive acesso, né, na área de lazer que se transformou em uma área de estacionamento e também cheio de biroscas. Tá? Isso é comum em tudo que é Coab. Na Coab de Carapicuíba, que eu conheço muito bem, na Tiradentes, né, em São Paulo, é muito comum esse tipo de coisa. E ali não é diferente, nós temos uma biblioteca comunitária lá, de alguns amigos, nós vamos fazer esse lançamento também lá. Mas aqui nós vamos realizar, inclusive junto com o atual diretor da Biblioteca de São Roque, o Zé Balaio, como ele é conhecido, nós estamos discutindo aí para fazer um lançamento aqui em São Roque. Mas aí nós não vamos fazer o lançamento só desse livro. Em Mairinque também, acho que a gente vai fazer de outros colegas, tá? Mais especificamente de 2 outros colegas, até porque escrever neste país, ou melhor, escrever não é difícil, o problema é você publicar. É caro. Tá? E publicar não é simples neste país, então nós vamos tentar reunir outros colegas que passaram por essa experiência, ou perseveraram, insistiram aí nos últimos 12 meses e fazer uma grande atividade aqui em São Roque. Nós temos algumas pessoas que publicaram livros nos jornais da cidade, especialmente os 2 jornais impressos. Volta e meia sai menção, referência a colegas aqui de São Roque que conseguiram publicar as suas obras, e o legal seria juntar tudo isso, fazer uma grande festa, uma festa da escrita, uma festa do pensamento, e é essa a ideia também do livro. Tá? O livro é uma ficção, mas o livro também recorre muito a um conceito que é caro aos autores russos, que é o estranhamento. O nosso objetivo aqui é que essas pessoas saem da leitura dessa obra, tá, diferentes. Ou seja, tá, que esse livro possibilite, tá, um incômodo ao ponto dessas pessoas refletirem, tá, o seu dia a dia, especialmente a relação que tem com o periférico tem cor, é preto, é preta, tá, com o nordestino. A ideia é essa do livro. Um conto que fala sobre isso é Pele Alva, Pele Alvo. Esse conto, inclusive, ele foi escrito de uma vez só, é um conto crônica, logo depois da entrevista do Silvio Almeida para o Roda Viva, em julho de 2020. Tudo aquilo mexeu muito com a gente e, num diálogo, a gente escreveu, tá, em uma sentada. Né? Então, o livro tem também, digamos assim, essa entrada de causar um incômodo, causar um choque no leitor, na leitura. Eu gostei muito dessa sua fala quando você fala do estranhamento, porque eu uso muito, né?
há algum tempo eu tenho utilizado essa fala, né? Tudo aquilo que gera o estranhamento, porque realmente, se você ficar sempre na mesmice, achando que tudo é muito normal, que tudo é muito fácil, né? E nada for estranho, as coisas, né? Como posso dizer assim, você nunca vai sair de uma zona de conforto, né? Então, eu acho que é bem isso. A gente está vivendo num momento de grandes estranhamentos, né? E a gente não pode achar que esses estranhamentos se tornam comuns, normais, né? Você vai visualizar, viver, sentir, pensar ou falar. Não, tem que existir. Sim, não, isso é essencial, ainda mais no momento político que a gente vive no país, de grande radicalização. Então, o estranhamento ele vai acontecer, mas é muito importante também a gente trabalhar com outra palavra muito cara, né, que é a compaixão, que é o poder de se colocar no lugar do outro, da outra. E isso a gente está perdendo. E se a gente erradicar esse princípio, que não é só um pensamento, não é só um sentimento, é um princípio, né? Fica muito difícil a gente viver em sociedade. O que a gente percebe é que, devido à radicalização que a gente vive, a gente não presencia mais a compaixão e a gente tem dificuldade de conviver com o diferente, porque a gente tem um obstáculo muito grande para se colocar no lugar do diferente também. A gente está com receio de dialogar com alguém que pensa politicamente diferente. Não, vamos sentar, vamos conversar. Sempre pegando a fala inicial dentro de um ambiente democrático, um ambiente respeitoso. Nesse ambiente respeitoso é muito comum também as pessoas ficarem um pouco mais exacerbadas, mas nunca tá recorrendo à violência, nunca recorrendo a nenhum ato que incorra em crime ou prejudicar fisicamente ou psicologicamente a outra pessoa. O importante é a gente dialogar e juntar os diferentes aí, tá? Os estranhamentos vão vir, é assim mesmo, e a gente tentar chegar em alguns consensos possíveis. Muito bom. Rogério, dentro dessa situação que a gente acaba vivendo, né, de conflitos, de democracia, de estranhamentos, de violência, né, que você também coloca no seu livro, hoje, 18 de maio, né? Então, eu estou aqui até com uma camiseta abuso, né? Vamos lá. Abuso e exploração sexual. Eu denuncio. Disque 100. Disque 100, né? Então, quando você pensa 18 de maio, hoje a gente viu diversas ações, né? Não só em São Roque, como na região, todo mundo aí pensando nessa questão dessa violência, né? Principalmente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, o seu livro, né, quando você fala dessa violência, é importante, como eu peço assim, para que todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo ou que virão nos assistir, que pense também nessa questão dessa violência, né? Esse 18 de maio é algo para a gente pensar no Disque 100, mas é pensar assim, como é que eu estou cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? A gente sabe o quanto essa pandemia ela nos provocou uma situação diferente, né? Agora há pouco a gente estava falando do nosso amigo em comum, Moacir, né, Silva, e o Moacir usa uma fala muito interessante, né? É como se a pandemia ela nos deu a oportunidade, vamos dizer assim, de colocar uma lupa nos problemas que já existiam, né? Então, eu me lembro de uma das falas durante a pandemia, quando o Moacir me falou, né? Eu fiquei assim, mas uma lupa? Realmente, porque muitos dos problemas que nós temos hoje mais fortes, eles estavam, de repente, adormecidos, escondidos, camuflados, né? E a lupa, durante a pandemia, nos fez ver com outros olhos, né? Então, ver e enxergar, poder falar, poder denunciar. E o 18 de maio eu vejo exatamente dessa forma, né? Que a gente esteja com todos os olhos e ouvidos, as escutas e as falas atentas. O que você pensa sobre esse momento de 18 de maio? Ao mesmo tempo que a gente tem o empoderamento de vários grupos que historicamente foram marginalizados, como, por exemplo, a população negra, as mulheres, o grupo LGBTQIA+, os deficientes, nós temos uma sociedade adoecida há muito tempo. Sim. E a pandemia, concordo com o Moacir, que é um colega do Instituto Federal, até
aproveitar para mandar um abraço para ele, está lotado no campus Pirituba. O Instituto Federal é muito grande, né? Nós temos mais de 40 unidades hoje, 37 em pleno funcionamento, e o Moacir está lá em Pirituba. E é uma sociedade adoecida já há um bom tempo, e a pandemia, ela, como o Moacir falou, jogou luz para algumas questões que já estavam lá, que alguns grupos até discutiam, mas essas questões não tinham relevo, especialmente na grande mídia. Mas, Edna, eu temo o seguinte: apesar da pandemia ter destampado o bueiro, eu acho que durante o processo da pandemia muita coisa não foi notificada. E este ano, especialmente nos próximos 2 anos, que nós vamos ter uma compreensão maior de todos os males que a sociedade já sofria e que a pandemia só acentuou. E aí eu vou pegar algo concreto, aproveitando o dia de hoje, mais especificamente o abuso sexual contra crianças. Se você pegar a cidade de São Paulo, só nos 3 primeiros meses deste ano, nós tivemos um crescimento imenso das notificações de abuso sexual. E quase todas essas notificações contra menores de idade. Sim, forte, né? Mas não é um crescimento. No ano passado inteiro nós tivemos mais ou menos 600 notificações. Só agora nós já tivemos mais de 700 notificações. Mais de 700. Então acho que este ano, o próximo, a gente vai compreender de fato os males que nós vivemos nessa sociedade, e que eu concordo com o Moacir. A pandemia acentuou isso. Inclusive, um problema que nos toca muito forte, né, Edna, que é a questão racial. A questão racial é um exemplo muito forte, porque o desemprego entre a população negra historicamente é maior, e na pandemia isso ficou muito nítido. Eu estou com uma estudante aqui do curso de administração, curso que eu estou como coordenador atualmente. Ela está fazendo um trabalho de conclusão de curso, um TCC, que está falando justamente sobre isso, sobre o desemprego da população negra, com destaque para as mulheres, durante o período da pandemia. E o outro problema, que a gente já tem alguns estudos significativos, durante o período da pandemia, todo mundo em casa, e os estudos mostram que quando a gente debate abuso sexual, o agressor histórico é alguém próximo, infelizmente, um pai, um irmão, convívio, né? Um padrasto, um tio, é ali do convívio. Muitas vezes a gente tem dificuldade para enxergar isso, e esse abuso ele é recorrente, esse abuso já é frequente ali, mas é muito comum as famílias não quererem acreditar. Até na sociologia a gente chama esse tipo de crime de patologia social, e quando a família descobre ou o bairro descobre, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, porque as pessoas acham aquilo inaceitável, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem um bloqueio muito grande para você identificar isso inicialmente pela família. A criança, quase sempre menina, está indicando ali, está dando alguns sinais, mas não é isso, não, está imaginando. E a gente está tendo um caso de abuso. Na pandemia, como a gente teve esse enclausuramento forçado, nós temos vários relatos de abusos sexuais, mas nós temos também uma notificação muito grande, uma subnotificação muito grande. Aí é só uma impressão. Eu acho que no ano passado nós já tivemos alguns registros, inclusive com aumento, quando você pega de 2021 para 2022, mas este ano e o próximo ano é ruim falar isso, mas possivelmente nós vamos ter mais registros de casos que já estavam acontecendo. E uma outra coisa importante também é a data. Muita gente acaba ironizando essas datas que foram criadas. A luta contra o abuso sexual ela é diária. Sim. Ela dura os 365 dias do ano, é isso. Porém, no entanto, contudo, a gente precisa de alguns marcadores, até porque a gente precisa envolver diversos agentes, prefeituras, espaços
na mídia, e quando você tem uma data fica muito mais fácil fazer isso. Mas a luta é diária. A luta é diária porque não é só no dia 18 de maio que acontece o abuso. Infelizmente, o abuso acontece a todo momento neste país. E falta, né, também, por parte dos agentes públicos, combater isso de maneira mais ferina. A gente não pode esquecer que até pouco tempo atrás era muito comum um relacionamento marital entre uma pessoa de 40, 45 anos e uma criança para adolescente de 12 para 13 anos. Só recentemente que a gente criou normativas proibindo isso. Então a gente tem que insistir, porque além da normativa você tem um caldo cultural que tem que ser mudado. Especialmente em alguns interiores, mas não só no interior, nós temos também em grandes cidades, existe essa cultura, e essa cultura quase sempre ela é abusiva por parte do homem. Então a gente tem que combater isso. Uma sociedade um pouco machista, né? Um pouco você foi gentil, né? A sociedade brasileira, infelizmente, machista. É muito machista. E assim, quando você fala, né, de todos os dias, essa semana eu recebi um convite, não sei se você conhece o trabalho do Instituto Granada, né? É um pessoal de Mairink. A Margarete, ela fez uma campanha, o Instituto Granada, ele atende crianças em situações vulneráveis, né? Então, ela tem um grupo de 40, 50 meninos e meninas, e a ação dela para esse 18 de maio, que foi hoje, era estar na porta da escola, no bairro do Granada, na saída e na entrada, vamos dizer assim, das crianças do ensino fundamental 1, né? E fazendo uma campanha assim, dizendo para ela, olha, hoje é dia, né, do combate a esse abuso. Se você sabe o que é, então fazendo uma conscientização com os pequenos, né, com a criança. Muitas vezes é ela que desconhece muitas vezes o que está acontecendo, né? O que eu achei interessante a campanha que o Instituto Granada fez, porque geralmente a gente faz uma campanha voltada para o adulto, né? Só para o adulto. E eles pensarem em fazer uma campanha voltada para a criança, aquela criança que muitas vezes ela não sabe que mexer nas partes íntimas não é normal, né? Que tirar uma foto do seu corpo não é normal, né? Então foi bem esse o objetivo que eles tiveram em fazer uma conscientização com esse, vamos dizer assim, com esse público-alvo. Achei bem interessante. Sim, é muito interessante. Os movimentos sociais e alguns institutos fazem um trabalho fantástico nesse sentido. O ideal, né, Edna, nós somos servidores públicos, o ideal seria que as prefeituras, o Estado e o governo federal desenvolvessem essas campanhas. Inclusive, recentemente nós tivemos uma discussão inócua no país de escola sem partido. E esse grupo se opunha, por exemplo, à aula de educação sexual na escola. E tem que ser cedo, tem que ser lá embaixo, porque, ao contrário, o que acontece? Se você não desenvolve isso no ensino fundamental, e aí no Fundamental 1, essa criança ela é abusada, e no novo modelo de família brasileira, onde a mãe e o pai ficam um tempo fora significativo, ou mãe, ou pai, ficam muito tempo fora, essa criança, ela muitas vezes não tem esse espaço para revelar para os pais, não se sentem à vontade para fazer isso. As meninas, especialmente, nessa situação. Então, se você já tem essa orientação na escola, ficaria muito mais fácil. Mas a gente entrou aí em uma toada extremamente complicada no país, né? E muitos grupos, inclusive, a gente até falou aqui de compaixão, que é um conceito muito caro para os grupos religiosos. Os grupos religiosos abraçaram essa ideia de que a gente não tem que ter educação sexual na escola. Alguns professores, especialmente dos componentes ali de ciências e depois biologia, eles fazem essa discussão, mas uma discussão muito inicial. E depois desse momento que o país viveu, parecia que nós estávamos numa ditadura da cultura, né? Não poderia falar isso, não poderia falar aquilo, e alguns professores e professoras estão até com medo de fazer essa discussão, mas como você descreveu aqui, é essencial, né? Movimentos sociais,
institutos podem fazer, legal, e é por aí mesmo. Mas quem tem que se responsabilizar por isso? Isso precisa ser institucionalizado. Quem tem que fazer isso são os municípios, no caso, segundo a Constituição brasileira, responsáveis pela educação fundamental. A gente tem que discutir lá atrás, 3º ano, 4º ano, ou seja, a criança entre seus 8, 9 anos já tem que fazer esse debate na escola. E esse debate na escola ele é republicano. Mas vai interferir na orientação sexual do meu filho. Olha, você pode pegar qualquer material sério sobre essa discussão que não vai interferir em nada. Algumas pessoas pegaram alguns materiais localizados e começaram a dizer que o governo estava divulgando aquilo. Não, ao contrário, todo o material que sai hoje do MEC, a gente chama de Plano Nacional de Livros Didáticos, esse programa ele é fruto de um edital. Esse edital ele é elaborado por vários especialistas de diferentes visões de mundo, de leituras políticas. Então, esse grupo se reúne, elabora esse material, ou melhor, esse edital, e aí nós temos algumas obras selecionadas, e essas obras selecionadas passam por vários critérios, diferentes muitas vezes de materiais elaborados por grupos privados de ensino, que aí a gente não tem controle. O controle aí é diminuto, o controle é quase nulo. Tá? Agora, o material público não, é um outro modelo. E na escola ali, você tem todo um regramento, especialmente na escola pública, você tem todo um processo de relacionamento ético que garante que se discuta a educação sexual de uma maneira republicana, de uma maneira objetiva e de uma maneira que contribua de fato para a vida das nossas crianças, e mais do que isso, que se tiver em uma situação absurda de assédio, essa criança vai falar não, aí você não pode colocar a mão. Ou, no mínimo, vai conversar com o seu responsável legal para impedir aquela situação. Então, isso é muito importante, a gente tem que bater nessa tecla e, infelizmente, esse debate que estava muito avançado ali em 2014, quando a gente aprovou o nosso Plano Nacional de Educação, ele entrou num momento de refluxo aí e não sei quando a gente conseguirá voltar a retomar essa discussão tão essencial para a educação brasileira e mais do que isso, para formar essa nova geração, já identificando várias questões de abuso e também conhecendo o corpo. Se a gente não conhece o nosso corpo, fica muito difícil até valorizar o corpo do outro, da outra. E aí, quando você fala nessa questão, né, de todo um projeto em relação à educação, eu me lembro, quando eu estava na educação básica, existia um projeto que era Prevenção Também Se Ensina, né? Então, era lá no ensino médio, pegava o finalzinho dos anos fundamental, né? Mais especificamente lá no ensino médio, e uma campanha que todo ano a escola estadual ela tinha esse projeto, desenvolvia na escola inteira, envolvendo todas as disciplinas, né? Então, era um trabalho muito bem elaborado por todos os professores, envolvendo com a orientação, né, da diretoria de ensino, e era algo muito importante, né, vamos dizer assim, para o jovem lá do ensino médio. A gente acredita que as coisas devam retornar. Mas já que a gente está falando em educação, já que a gente falamos um pouco aí da educação básica, pensando nos anos iniciais, pensando no ensino fundamental, ensino médio. Rogério, eu sei que você, dentro da sua área, né, de pesquisa, e posso dizer dentro da área de educação, eu me lembro muito bem, eu falo isso com propriedade, quando nós falamos em Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, eu me lembro que nessa época eu estava na Secretaria de Educação em São Paulo e eu acompanhei toda a atuação, né, do Instituto Federal, fazendo todas as audiências com relação ao Plano Municipal de Educação. Então, eu sei que você, particularmente, tem essa pesquisa, como também o próprio Instituto tem essa preocupação, né? Porque vocês têm também cursos de nível médio, né? Ou seja, ensino médio. Então, eu pergunto para você, e o ensino médio? Né? Nós vimos aí um momento de uma reestruturação, uma reorganização, uma reformulação para o ensino médio, e algo que também nos chamou a atenção. Há pouco tempo eu participei de
discussão, né, com relação a essa questão do ensino médio, mas nós vimos aí que o atual governo, ele pediu para que seja feito um novo olhar, né, uma reavaliação. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco com relação ao ensino médio, porque também, né, é de nossa responsabilidade, né, esses alunos aí do ensino médio. A gente citou aqui o ensino fundamental, no máximo Fundamental 2, e tudo isso está naquilo que nós chamamos, e mais especificamente a Constituição e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a educação básica, né? A educação básica vai do ensino infantil até o ensino médio. Mas quando nós pegamos a história do ensino médio no Brasil, ele é muito recente. O Brasil, no que diz respeito a isso, é um país muito atrasado. A gente só vai ter, de fato, a obrigatoriedade do primário, que hoje é o Fundamental 1, a partir da segunda Constituição, que é a Constituição de 1891. Se nós pegarmos outros países, mesmo países que foram colonizados, esses países já tinham criado a obrigatoriedade do antigo primário. Aqui na América Latina mesmo. Agora o Brasil é só em 1991 e, de fato, mesmo só na década de 30 com Getúlio Vargas. E só em 1971, aí, na ditadura civil-militar, nós vamos ter a obrigatoriedade disso que hoje nós chamamos de Fundamental 2, ou um antigo primeiro grau, ou, para ficar mais simples, primário e ginasial, como as pessoas falavam no passado. Então, é muito recente. E o ensino médio? A Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, ela estabelece ali a obrigatoriedade progressiva do ensino médio. O que quer dizer isso? Que o ensino médio vai se transformar em algo obrigatório nos próximos anos. E isso só vai acontecer, de fato, com a Emenda Constitucional 59 de 2009. E por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque se não é obrigatório, se não é direito subjetivo do cidadão, da cidadã brasileira, eu não tenho verba. Então, durante um bom tempo, a verba para o ensino médio foi menor. A Edna, por exemplo, que já foi da secretária de Educação aqui na região, vai se recordar que nós tínhamos o Fundef, com final com F, que era dinheiro reservado só para o fundamental. E qual que era a alegação do grupo que estava no poder na época? E aí a gente precisa dar nome aos bois. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, um sociólogo respeitado no Brasil inteiro, leitura obrigatória no meu curso, mas de uma outra linha política. O Fernando Henrique Cardoso vai dizer o seguinte: olha, a obrigatoriedade é só com o fundamental, então ele reservava o dinheiro pro fundamental. É só recentemente que nós vamos reservar um valor maior para o ensino médio. E lembrar que o ensino médio, pela Constituição brasileira e também pela LDB, é de responsabilidade dos estados. Mas quando a gente ia para os estados, alguns estados com dinheiro, como São Paulo, mas outros estados sem grana, e aí é só a partir de 2007 que nós temos o Fundeb, com B de bola, que é dinheiro também para o ensino médio. E, paralelamente a isso, nós vamos ter várias tentativas de resolver esse gargalo do ensino médio. Aqui em São Paulo nós vamos ter vários secretários de educação com visões diferentes. Uma que vai se destacar aqui é a Rose Neubauer, que vai implantar, por exemplo, a progressão continuada, que infelizmente no estado de São Paulo se transformou em aprovação automática. E nós vamos ter essa ênfase em formação de matemática e português, e o resto vai se transformar em resto. Eles vão diminuir a carga significativa. Então, já há um bom tempo se discute o ensino médio no Brasil, inclusive quando nós pegamos os dados ali dos anos 90 e do início já do século XXI, no ensino fundamental a gente vê uma melhora nos índices de desempenho, tá? Antigamente nós tínhamos um sistema chamado SAEB, que era um sistema de avaliação da educação básica, e depois ele vai se transformar, para ser bem simples, direto, provão, tá? A Prova Brasil, né? A Prova Brasil passa a ter esse nome, e hoje nós chamamos de IDEB, Índice de Desempenho da Educação Básica. Porém, o ensino médio não melhorou. Então, por conta disso, nós vamos ter várias propostas para reformular o ensino médio. Não é de hoje esse debate. E esse debate ele estava amadurecendo. Mas nós vamos ter 2013, aquele ato no Brasil, as movimentações de ruas,
e logo depois nós vamos ter o golpe contra Dilma Rousseff. Eu falo abertamente de golpe porque a Dilma não cometeu nenhum crime, e o presidente que perder apoio político durante o mandato, se ele for passível de ser derrubado, eu acho que a gente não vai ter uma democracia mais, nós vamos ter uma república consolidada. E, em cima disso, a Dilma sofre o golpe e, praticamente paralelamente a isso, um grupo de empresários apresenta um projeto de reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino médio que está aí foi realizada por grupos econômicos que já há um bom tempo ocupavam a antessala do MEC, mesmo durante o governo do PT, mesmo com Fernando Haddad lá. Fundação Lehman, Todos pela Educação, Itaú Cultural, Fundação Roberto Marinho, Ayrton Senna. Então, esses grupos já estavam há um bom tempo, mas esses grupos não conseguiam impor o seu projeto, porque era um outro modelo de governo, um outro modelo de país. Mas com a derrubada da Dilma, o Temer assume, inclusive o Temer assume em agosto, e no dia 22 de setembro ele já vem com uma medida provisória para a reforma do ensino médio. O que é essa reforma do ensino médio? Essa reforma do ensino médio é adequar a educação brasileira pública, e eu vou enfatizar, pública, tá, ao mercado precarizado de trabalho. Porque essa reforma do ensino médio é uma reforma que esvazia os conhecimentos. Então, durante os 2.000 anos, ou se a gente quiser expandir aí os 5.000 anos, e mais especificamente nos últimos 600 anos, com o desenvolvimento da ciência moderna, a gente tem a consolidação de vários conhecimentos. E o que a gente está tendo nessa reforma é o esvaziamento da possibilidade do filho do trabalhador, da trabalhadora, do trabalhador, da trabalhadora que está na escola no período noturno, dessas pessoas entrarem em contato com esse conhecimento. Porque o que a gente está tendo é um conhecimento generalista, um conhecimento muito baseado, né, em incentivo, em motivação, tá, e privando, tá, esses garotos, essas garotas, esses educandos de entrarem em contato com esse conhecimento genuíno. Então, por isso, o Instituto Federal, ou muita gente no Instituto Federal, vem se posicionando contrário à reforma do ensino médio. Atualmente, eu estou pesquisando a reforma do ensino médio aqui na região, a gente foi contemplado por um projeto do CNPq, estamos entrevistando estudantes, docentes e também gestores para entender a implantação, mas por aquilo que a gente está colhendo, o que a gente está vendo são vários desvios. E aí vou apresentar algo significativo aqui. Na região, muitas escolas se transformaram em PEI, que é aquela escola em tempo integral, tá? E a gente tem aqui na cidade, por exemplo, a maior escola a gente chama de PEI de 7 horas, os alunos entrando de manhã às 7 horas, aí um grupo sai às 2h20, e aí outro grupo entra às 2h20 e sai às 9 horas. Nós estamos falando de estudantes com 15 anos de idade, saindo 9 horas. E nós temos vários estudantes no município pequeno como este, São Roque, morando em diversos locais. Esses meninos, essas meninas estão chegando muito tarde em casa e muitos desses meninos e meninas precisam trabalhar quando eles vão para o ensino médio. É muito comum, especialmente na passagem do primeiro para o segundo ano. E aqui no estado de São Paulo a gente já estava com um processo antigo de fechamento do ensino noturno, que é algo muito ruim. E esses meninos e meninas eles estão pleiteando estudar no período noturno e muitas vezes você não tem vaga, ou você tem salas superlotadas, porque a classe pobre brasileira precisa trabalhar, né, e essas pessoas não estão tendo alternativa. E outra coisa que a gente está ouvindo bastante, especialmente dos alunos que estão no segundo e no terceiro ano, eles já deixam de ter a formação geral e passam a ter a chamada formação específica ou aprofundamento. Mas eles falam, olha, não estou aprendendo nada, até porque estão querendo aprofundar aquilo que eu não aprendi ainda. E aí vira, desculpa o termo, mas uma pasmaceira ali, tá? Ninguém avança, né? Os alunos estão reclamando, eles estão sentindo que eles não estão sendo preparados para nada, inclusive eles estão comparando com o ensino desenvolvido nas escolas particulares, porque as escolas particulares elas têm uma relativa autonomia, elas continuam desenvolvendo as 13 disciplinas clássicas, os conhecimentos historicamente consolidados pela humanidade, e o que elas fazem com os chamados itinerários, o aprofundamento?
elas estão, na verdade, dando um plus naquela formação que já foi desenvolvida na formação básica. Ou seja, o nosso aluno da escola pública, historicamente, especialmente nos últimos, com a expansão, né, e não a priorização de uma qualidade, mas sim só construção de prédios, nos últimos 40, 50 anos nós temos um decréscimo significativo na qualidade da educação pública brasileira. Então, esses estudantes que já tinham uma educação ruim, então uma educação falha, mas que a gente enxergava o horizonte para melhorar, agora eles estão em um limbo. E o pior, a gente tem os principais vestibulares do país, USP, Unesp, Unicamp, a FATEC e o Enem, né? E esses vestibulares não se adequaram. O Dória, ex-governador daqui, ele, até para usar como plataforma política, ele adiantou a implantação da reforma, porque começou lá em 2016, logo após o golpe, a lei, ou melhor, a MP, a medida provisória, se transformou lei no começo de 2017, em fevereiro de 2017, e em 22 todo mundo deveria implantar. Até 22 tem que estar lá. O Dória se adiantou. Ele começou a implantar em 2021. E aí como funciona? Primeiro ano todo mundo formação geral, e a partir do segundo ano reduz a formação geral e você vai para os aprofundamentos. Com aquela história de que os estudantes eles vão ter possibilidade de escolher o que eles querem fazer. Olha, não é bem assim pelo seguinte, eles não vão escolher, as escolas não têm estrutura física, e isso é histórico, não é de hoje. É só a gente lembrar que em 1971 houve uma tentativa de fazer uma reforma do ensino médio, que naquele momento chamava segundo grau, transformando todas as escolas em escolas técnicas, e isso não funcionou. Eu tenho colegas, inclusive aqui da região, que dizem o seguinte: eu fiz um curso de radiografia, um técnico em radiografia, sem nunca ter tido aula em um laboratório. Então, era dessa maneira, e essa reforma de 1971 ela foi revogada no início dos anos 80, porque não funcionava. Não funcionava. E agora o governo está falando que não, nós vamos oferecer vários itinerários nas escolas e os alunos vão poder escolher. Uma reclamação constante dos estudantes: olha, eu escolhi tal itinerário, só que eu sou obrigado a fazer outro porque a escola não oferta. Ela não oferta porque ela não tem condições, ela não tem espaço físico, né? Não tem profissional para isso. E profissional, tá? Porque para você trabalhar em determinada área, você precisa ter os profissionais, e você não muda isso de uma hora para outra. Em algumas áreas no Brasil, historicamente, a gente já tem um déficit grande de profissionais, especialmente química, física e geografia, e você não vai conseguir recompor isso de uma hora para outra. E um outro problema da reforma também. A reforma, como ela trabalha com a ideia de áreas, ela diminui a especificidade de cada área de conhecimento. Qual que é o problema com isso? Tá? Então, a Edna é pedagoga. Eu não tenho pedagoga para dar aula sobre alfabetização. Mas eu tenho um historiador aqui que tem uma noção. Coloca esse historiador. Ou, o contrário, eu não tenho historiador ou não tenho geógrafo. Mas tem um pedagogo aqui que está com carga horária sobrando, coloca o pedagogo. Então, você acaba criando generalistas, tá? Eu até brinco, tá? Generalistas peritos ou especialistas em generalidades. E é isso que a gente está vivendo hoje. Algumas pessoas estão falando, estão formando coach, porque você não forma aquela pessoa que fala sobre tudo, tá? Mas fala sobre tudo até 2 minutos de fala, porque se você apertar um pouquinho, não tem sustentação para aquilo. Eu acho que nós não queremos, né, Edna, educandos com essa trajetória. Nós queremos educandos com uma formação diferente. Inclusive, a instituição que eu trabalho, a instituição que eu sou funcionário federal e que você conhece muito bem, até aproveitar para agradecer sempre a Edna, está visitando o Instituto, está contribuindo de alguma maneira. Nós temos uma experiência diferente de educação, só que parece que as pessoas não querem ouvir essa experiência que nós temos lá, Edna. E aí eu vou mais além um pouquinho, Rogério. O aluno, né, do ensino médio, eu concordo, durante os meus últimos 10 anos
eu estava só na escola do ensino médio, uma dedicação maior, a gente sabe que o aluno do ensino médio ele já estava cansado daquele molde de escola, né? Daquele modelo, daquela forma. Aí faz uma reforma, achando que ele vai ter mudanças, essas mudanças não acontecem porque não tem espaço físico, não tem profissional. Aí o que a gente vê hoje? Essa precarização, o aluno da escola particular ele vai ter uma melhor formação, então aí você vai pensar, se esse aluno quiser, de fato, continuar os seus estudos, né, numa universidade, é ele quem vai entrar. Né? Numa faculdade, é ele quem vai entrar, porque o aluno da escola pública vai ficar mais privado. E tem uma situação também, né? Fechamento de salas. Né? Sim. Essa semana houve uma moção de repúdio na Câmara Municipal aqui de São Roque, parabéns aí pela iniciativa dos vereadores, de fazer uma moção de repúdio em relação a isso. É bem isso, porque não adianta você falar depois de ter acontecido, tem que falar antes, né? Tem que alertar antes. E precisa pensar o porquê esse fechamento de escolas, né? O que esse governo está pensando e, ao mesmo tempo, uma outra questão, né? Lançou agora um concurso para o governo do Estado, né? Pedindo professores. Então, a gente começa a analisar a precarização, mão de obra, que espaço físico eu tenho, né? O fechamento de salas. Então, a gente começa a ficar um pouco preocupado, uma preocupação maior com o ensino médio hoje. Sim. E aí, pegando o Estado de São Paulo em específico, nós tivemos o anúncio recentemente do governo do Estado, mais especificamente do atual secretário de Educação, Renato Feder, né, de que 300 salas iriam ser fechadas. Eu estava fazendo uma palestra na semana que ele anunciou isso, né, em uma escola aqui da região, uma palestra sobre o Enem, e no final da palestra me pediram para deixar a sala do terceiro ali. Tá? E eu fiquei ali desmontando minhas coisas e também escutando. Né? A coordenação avisou, vocês vão ser distribuídos e distribuídas em outras salas. Né? O governo já há um bom tempo trabalha com essa lógica, que é uma lógica nefasta, uma lógica anti-educação, antipedagógica, de lotar as salas, já pressupondo que durante o ano os alunos vão desistir. No período que eu estava à frente aqui do cursinho pré-vestibular, era muito comum ali em 2011, 2012, a gente circular por praticamente todas as escolas estaduais aqui da região. Passava em todas, especialmente de São Roque, Mairinque e também Araçariguama e Ibiúna. Sempre circulava ali, de vez em quando dava um pulo até Ibiúna também. Tá? Alumínio, Ibiúna, Araçariguama, Mairinque e São Roque. E ali eu via isso, né? Salas com 48 estudantes, 51 estudantes, mas como isso? Não, eles fazem isso, professor, porque eles sabem que alguns alunos vão desistir. Quer dizer, um Estado que já trabalha com a lógica de otimização dos recursos e cria uma situação, né, para o estudante. Então, muitas vezes, estudantes vulneráveis ali, para eles já desistirem. E é a mesma coisa que a gente está vendo agora. Nós tivemos o início do ano, com X quantidade de sala, se adotou um sistema de chamada pelo celular eletrônico ali, e se reparou que alguns alunos, que alguns alunos estão evadindo. Mas não se discute a causa dessa evasão e não se realiza uma busca ativa para retornar esse aluno. Esse aluno está desistindo por quê? É desestímulo, é falta de interesse por aquela escola, não concordar com essa questão do itinerário, esse aluno está migrando para a noite, nada disso. O que foi determinado? Vamos reorganizar, rearranjar os estudantes e vamos fechar as salas. Além de prejudicar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, nós estamos falando também de professores e professoras que organizaram seus anos, organizaram mais especificamente o ano escolar ali, tá, em cima daquela carga horária, tá, organizaram o seu período ali de 2023 em cima daquela carga horária e, consequentemente, daquele salário previsto. E aí vem o governo de uma hora para outra e fala, não, esse modelo agora não vai mais vigorar, a gente vai juntar a sala. Então, isso é muito preocupante, se fala tanto, tá, em previsibilidade, mas parece que
quando a gente vai falar de educação, especialmente quando ocorre mudança de governo, esse princípio ele não prevalece. Tá? E um outro problema que você trouxe aqui, Edna, é em relação a concurso público. Desde 2014, no maior estado do país, no estado mais populoso do país, no estado mais rico do país, nós não tínhamos concursos públicos para professores e professoras no Estado. Isso é inaceitável, porque vários estudos mostram que nós temos vários colegas que se aposentaram ou estavam em condição de se aposentar. E aí, no local, o Estado fazia o quê? Pegava o professor temporário, na categoria O, que tem um regime de trabalho, tá, precarizado, um regime de trabalho que não tem a estabilidade, que não tem a segurança de um professor, de uma professora concursada. Então, por isso, vários movimentos ligados à educação, vinham pressionando, tá, o governo do Estado, e aí nós precisamos nos recordar que teve o Dória aí nos últimos anos, e nós não conseguimos avançar. E esse governo, tá, já chamou concurso para 15 mil pessoas, mas aquém ainda. Tá? Os dados mostram que mais de 50% dos professores hoje da rede estadual de São Paulo, e lembrar que a rede tem em torno de 200 mil professores, mais de 50% estão numa condição de temporários e temporárias. A gente tem que mudar esse modelo. E uma outra coisa essencial é a questão da remuneração. Historicamente, professor neste país ganha muito pouco, e é vexatório. O estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, paga muito baixo. Nos últimos anos nós tivemos uma pequena melhora. A gente não pode esquecer que até 2017, 2018, o salário aqui no estado de São Paulo, por 40 horas e 32 na sala de aula, para um professor, professora iniciante, era na casa de R$ 2.800. R$ 2.800. Alguém que fez faculdade durante 4 anos. Então, inaceitável. Aí nós vamos ter uma legislação federal, aí a questão do Fundeb, que é aprovado no final de 2006, e ali ele tem vários gatilhos para de tempo em tempo aumentar, tá, o que a gente chama de piso, tá, do magistério, e por conta disso os municípios estão tendo que reajustar o salário dos professores e professoras. Mas vários municípios, como a gente bem sabe, eles procuram algum subterfúgio. Então, um abono que já existia, eles incorporam o abono para justificar isso, justificar aquilo, e, consequência, o professor, a professora continua ganhando mal. E aí é um problema. O professor que ganha mal, a professora que ganha mal, vai trabalhar em 2, 3 empregos. E com isso, o que vai acontecer? Não vai conseguir preparar a aula, corrigir as atividades, ou vai fazer isso de uma maneira limitada, porque nós somos seres limitados, nós não conseguimos trabalhar os 3 períodos, mas infelizmente, historicamente, especialmente nos últimos 40 anos neste país, professor e professora está tendo que fazer isso para pagar as contas, para dar muitas vezes uma condição material razoável para os seus familiares, e mesmo assim tem uma dificuldade muito grande. A Edna trabalhou com a educação, trabalha com a educação ainda, sabe disso, e a gente vê isso. E aí é um diferencial do Instituto Federal. O Instituto Federal, hoje a gente tem mais de 1 milhão de estudantes no Brasil inteiro. Aqui no estado de São Paulo, o Instituto Federal de São Paulo é o maior do Brasil, a gente tem mais ou menos 60 mil estudantes, 45 mil estudantes regulares. Aqui em São Roque, na nossa unidade, a gente tem em torno de 1.050 estudantes. Quais são os cursos da unidade de São Roque? Olha, aqui em São Roque nós temos cursos técnicos de nível médio, e esses cursos são integrados. O que é isso, integrado? O estudante ele faz o curso técnico, ele sai com a formação ou em meio ambiente, ou em alimentos, ou em administração, e junto ele faz a formação básica, a formação do ensino médio. Aquilo que no passado a gente chamava de formação propedêutica, ou formação acadêmica. E esse é um diferencial. Ele fica mais tempo ali com a gente, são aulas todos os dias e tem pelo menos 2 contraturnos.
E só que ele sai com um diploma, digamos assim, recheado, um diploma parrudo, um diploma significativo, porque ele consegue prosseguir seus estudos, e vários estudantes que estão ali com a gente no nível médio, eles entram nas melhores universidades, e além disso, ele já sai também com a formação técnica. Então, se ele precisa ingressar no mercado de trabalho para ajudar seus familiares, ou realizar seus sonhos materiais, a gente está numa sociedade capitalista, ele consegue fazer isso com esse diploma. Então, a gente tem esses 3 cursos, oferecemos 40 vagas para cada curso todo ano, ou seja, só nesses 3 cursos nós temos 120 vagas. Possivelmente no ano que vem, ano de 2024, nós vamos aumentar mais 40 vagas, vamos oferecer aí 160 vagas, que é razoável, e é esse modelo que a gente está defendendo para o Brasil. É um modelo mais caro? É um modelo mais caro. Hoje, no estado de São Paulo, o aluno do ensino médio aqui custa em torno de R$7.000. O nosso aluno custa 16 mil. Mas por quê? Porque ele tem uma formação diferenciada, e como na mesma instituição a gente tem educação básica de nível técnico e também ensino superior, nós temos aqui em São Roque o curso de administração com nota máxima do MEC, nota 5. Nós temos o curso de biologia, licenciatura em biologia, também com nota máxima no MEC. Nós temos tecnologia em viticultura e enologia, que é a produção de vinho, respeitando os arranjos produtivos locais aqui, e também tecnologia e gestão ambiental, e uma pós em ensino e metodologia no ensino de ciências. Então, nós temos todos esses cursos, tudo gratuito. Quase todos os nossos professores e professoras são bem titulados, doutores e doutoras, e esses mesmos professores, eles ministram aula no ensino médio. E para isso a gente tem um salário equivalente ao salário dos professores e professoras das universidades federais, e um regime de trabalho com a carga horária reduzida para você fazer pesquisa, extensão e atendimento aos estudantes. Hoje, há um bom tempo, e aí pegando o Paulo Freire, a gente sabe que as pessoas têm processos de ensino-aprendizagem diferentes. Tá? A mesma aula que eu dou para 40 estudantes não soa da mesma forma para esses 40 meninos e meninas ou estudantes educandos. Não soa. Então, eu tenho que ter alguns momentos dentro da minha carga horária para fazer atendimentos individualizados, porque muitas vezes a maneira que eu explico para um não serve para o outro, mas isso só vou conhecer entrando em contato. Agora, as nossas escolas, já há um bom tempo, elas recorrem a esse modelo massivo, tá? A esse modelo de escala, e não se preocupa em olhar, tá? Com calma para o nosso educando. Se você olhar, e aí pegando um livro, tá? Se você olhar com calma para os nossos estudantes de escola pública, e na escola pública, historicamente, a gente tem alunos simples, pobres, tá? Nós temos várias sementes ali que vão ser cultivadas e vão florescer, e vão se transformar em árvores belíssimas. Só que a gente não tem isso. Nós temos vários cientistas aqui em São Roque. Só que no município de São Roque, um município pequeno, um município que está arrecadando de maneira significativa, a gente não vê uma política direcionada para dar uma boa formação. O atual prefeito recorreu ao material do SESI. Anteriormente eu falei que o material público ele é excelente. Trabalhei um bom tempo na escola particular, em quase todos os sistemas aí, e não vi nenhum material de sistema privado tão bom como os livros didáticos, né, fornecidos gratuitamente pelo governo federal. E aí o prefeito daqui fez o quê? O prefeito daqui foi lá e reservou, tá, quase não, mais de 3 milhões para comprar um material do SESI, que não se adequa o nosso modelo aqui de currículo, e sem falar que os professores e professoras não tiveram preparo. E quem conhece também o material do SESI sabe que é um material que recorre à questão da conectividade, internet, para ser mais simples, tá? Só que no município de São Roque, ou nas escolas municipais de São Roque, nós não temos internet. Nós não temos internet. Eu lembro o antigo gestor falou que era um desafio levar a internet, não levou também a internet, e nós não temos isso. Então é um material que a todo momento fala, tem que fazer essa busca, tem que fazer essa pesquisa na internet. Só que os estudantes não têm acesso à internet. Aí você vai levar para o laboratório, mas você tem um laboratório. Tá? No máximo, numa escola grande, você vai ter 2 laboratórios. Só que você tem o quê? Você tem 12 salas, você tem 15 salas, você tem 8 salas. Não tem como. Tá? Então, a minha leitura, já falei isso para
para a Edna foi um erro, essa questão da Prefeitura de São Roque, mas aí a gente discute num outro momento. É só para exemplificar que muita gente que não é do métier, muita gente que não é do ramo da educação, acaba assumindo cargo de chefia da educação e acaba cometendo vários erros. No caso da reforma do ensino médio, que a gente está discutindo com mais vagar, tá? Quem acaba realizando basicamente a reforma são grupos privados, e quando nós pegamos a história dessas pessoas que estão lá à frente, são administradores, fizeram uma pós fora do país, nunca entraram na sala de aula, né, Edna? Tem só leitura, né? Tem até boa intenção, mas isso não resolve o problema da educação, enquanto educadores que estão ali há 30, 40 anos não são ouvidos, não são ouvidas, e o que a gente tem é aquilo que o Darcy Ribeiro comentou lá atrás. Parece que a escola ruim no Brasil é um projeto, não é um desvio, não é um problema. Tem muita gente ganhando com isso, e São Roque poderia mudar isso daí. Tem tudo para fazer isso. A estrutura física das escolas aqui tem problemas, mas não são problemas tão graves. Daria para a gente atenuar isso e a gente investir em uma reparação histórica, que é levar a educação de qualidade para os nossos meninos e nossas meninas. E tem como fazer isso. Inclusive, os professores aqui de São Roque, tá, e professoras são guerreiros e guerreiras, porque nas condições de trabalho deles e delas, dificilmente, tá, se alcançaria em uma rede privada, por exemplo, os índices que esse grupo alcança, tá, nas várias avaliações, aquém daquilo que a gente queria, mas as condições são ruins. Ganha um pouco, a lei de 1/3 aqui em São Roque é disfarçada, eu vou fazer, estou aqui há 15 anos e ouço isso direto. Chegar lá e pagar e pronto, é priorizar. Todo mundo fala da educação do Ceará. O Ceará vai dar certo de que maneira? Capacitando os professores, tá? Aumentando o tempo na escola, mas um tempo qualificado, não só com aulas teóricas, aula de teatro, aula de esporte, outras atividades, isso é muito importante. E sobrou um dinheirinho, isso eu ouvi de vários gestores de lá. Sobrou um dinheirinho, o que eu faço? Eu repasso para os professores e professoras. Por quê? Porque historicamente esse grupo foi alijado da distribuição da riqueza do país. Falam bastante da Finlândia. Qual que é o diferencial na Finlândia? É valorizar o professor. O professor, a professora na Finlândia ganha equivalente a um parlamentar. Quanto está o salário de um parlamentar hoje no Brasil? Tá na casa de 35 mil? Sim. Era isso que os nossos professores e professoras deveriam ganhar. Mas está muito além do salário do DIEESE. Uma sociedade que quer valorizar a cultura, que quer valorizar a compaixão, que quer valorizar a convivência, perpassa pela valorização da educação. Então, nada mais justo do que os seus profissionais ganharem, tá, equivalente a um deputado, uma deputada. Não sou a favor de reduzir o salário do deputado, da deputada, não. Sou a favor a elevar de todas as outras categorias. Afinal de contas, né, o professor ele está presente na vida de todos, né? Então, por que não ter o salário do professor igual a todos que ele formou, né? Então, acho que nada mais justo. Rogério, o nosso papo está muito bom, né, Leandro? Hoje a gente conseguiu falar de livros, lançamentos do livro, aí fazendo até uma parte, quando você fala do lançamento do livro, você pode contar conosco da rádio, né? Tenho certeza que o Chico, o Leandro vão estar aí fazendo toda essa cobertura quando você estiver fazendo o lançamento, seja em São Roque, seja em Mairim, que na nossa região a gente está à disposição, né, para estar com você. A discussão com relação à educação é um diálogo, eu não vejo como discussão, nós precisamos dialogar e as pessoas precisam entender isso, né? Que a gente precisa colocar os pontos de vista para que a gente possa, de fato, caminhar, como eu disse no início, a passos largos, mas firmes. Eu acho que é bem esse o objetivo. E dentro do nosso trabalho aqui na rádio, eu tenho que fazer alguns agradecimentos, né? Então, eu gostaria de agradecer a Sidneia, que é da Faculdade Anhanguera, né? A Faculdade Anhanguera, hoje a gente pensa nessa formação de uma pós-graduação, de um curso de extensão para esse professor, né? Nós gostaríamos que todos os professores pudessem
ter a oportunidade de fazer um curso gratuito, até mesmo de pós-graduação, como você e eu, nós fizemos, doutorado e mestrado, mas a gente sabe que, por conta da carga horária do professor, né, por conta do salário, muitas vezes ele não consegue, né, estudar. Então, o que o professor acaba fazendo? No tempo que ele tem para fazer uma formação, ele busca ou uma formação presencial, uma formação aí à distância. E o que eu sempre digo, professor, nunca deixe de estudar. Né? É difícil o seu horário de trabalho, mas o seu horário de estudo você tem que reservar. A gente está lutando aí para que esse 1/3 aconteça, para que ele tenha, de fato, né, esse horário aí para estudo, vamos dizer assim, documentado, regimentado. Né? Não fique só no fictício. E aí, pensando também, quando a gente fala nos nossos aqui apoiadores, eu quero mandar um abraço lá para o Baiano da Eletro São Carlos, né, a oficina do Baiano, a dona Dirce, que está nos assistindo, né, que ela nunca perde aí o nosso programa. O pessoal da escola interativa, com os seus cursos de formação aí rápida de inglês, de informática, né, de culinária, de bolos, de doces, né, de formação mecânica, né, de uma forma aí mais simples, pensando muitas vezes na complementação desse curso técnico para que essa pessoa possa aí entrar para o mercado de trabalho. Como você mesmo disse, nós estamos numa correria da formação desse jovem, né, para o ensino médio, para que ele vá dentro de um mercado de trabalho. E eu tenho aqui um convite para vocês que estão nos assistindo. Hoje à tarde, a Dalva, da ADV, né, da Associação dos Deficientes Visuais, me mandou que neste sábado haverá avaliação oftalmológica gratuita para as pessoas. Né? Será das 15 às 18 horas, na sede da ADV, na Avenida Tiradentes 240. Então, acho que é uma forma, muitas vezes, de a gente poder fazer aí uma avaliação. A gente sabe que, às vezes, muitas óticas fazem gratuitamente, mas quando você vai para uma associação de deficientes visuais, então a gente sabe que os técnicos vão estar ali atentos e até mesmo para alguns encaminhamentos, é importante. E um outro convite que a gente recebeu, agora à tarde, é do Instituto Granada, aqui do bairro Granada e Mairinque, que haverá a Manhã dos Mousses, né? Então, doces eles vão estar vendendo no Instituto Granada. Então, você que é de Mairinque, que mora no bairro Granada, vai fazer uma visita para o Instituto Granada para colaborar lá com as crianças, né? Que são muito bem atendidas com os cursos e formações e atendimento que eles fazem para as famílias. Rogério, nós estamos indo aos finalmente. Então, eu gostaria aí que você, por favor, desse a sua mensagem final. Né? E quero mais, né? Você vai retornar em breve. Agradecer muitíssimo pelo convite, fico à disposição da Edna, e já estava falando da Dalva aqui que você citou. A Dalva é uma guerreira aí, presidente também da associação, do sindicato dos servidores públicos, né? E tem esse trabalho muito bonito nessa ONG. Então, também mandar um abraço para a Dalva. E fico à disposição para outras conversas, só para esclarecer ou escurecer, como nós falamos, né, Edna, um ponto aqui que nós nos referimos a 1/3, e para quem não é da educação, a lei de 1/3 é a ideia de que se você tem um colega com 40 horas de trabalho, vai ficar no máximo 26 horas em sala de aula e o outro tempo, às 14 horas ou mais, né, para desenvolver outras atividades, entre elas, elaborar atividade para os estudantes, estudar, se qualificar ali na escola ou em outro local, tá? Se reunir com seus pares, se reunir com a chefia imediata. Tudo isso é essencial para você planejar a educação e também enfrentar os vários desafios. A gente está falando de salas com 25 estudantes, 30, 35, ou como a gente está vendo aí no estado, depois desse governador, com 45, 48. Então, só para deixar bem nítido para os colegas que não atuam na educação. Né? Porque eu sempre lembro de um colega nosso, de um advogado, o Reis, que
que é advogado e você tem a linguagem própria, o juridiquês ali, ele até brinca, olha, vocês falam da gente, advogado, mas vocês têm uma linguagem também que pouquíssimos conseguem entender. Então, é só para fazer essa observação. Agradecer muitíssimo, aproveitar para divulgar o livro, Árvore dos Mutilados. Nós vamos fazer esse lançamento oficial em São Paulo, ali na Vila Madalena Pinheiros, na Patuasca. A gente está divulgando aí o endereço pela internet, ninguém vai ter dificuldade. Vocês podem adquirir o livro pelo site da Patuá, dessa editora, também conseguem fácil na internet. E já avisando que na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos fazer o nosso lançamento aqui em São Roque, mais especificamente lá no campus do Instituto Federal, né? Nós vamos ter uma semana de biologia e dentro dessa semana os alunos me convidaram para fazer esse lançamento. E nós vamos ter um coffee break ali, junto com o lançamento. Então, se alguém desejar ir lá, trocar algumas ideias ou adquirir o livro, nós vamos ter alguns livros lá para comercializar também. Então, fiquem bem à vontade. E agradecer muitíssimo também o meu parceiro de escrita, o Jaime Lira, né, um amigo, crescemos juntos aí, e a gente está realizando aqui um sonho que é de escrever um livro de ficção, né? Quando era muito moleque ainda, diziam que para a gente atingir a felicidade, a gente tinha que realizar alguns objetivos na vida, né? E um deles é produzir um livro. Tudo bem, eu já tinha escrito outros livros, mas livros acadêmicos. Agora, um livro livre como este, aberto assim, não tinha produzido. Então, me sinto muito feliz em fazer isso e vou me sentir mais feliz ainda se esse livro contribuir para a vida das pessoas, causando estranhamento, causando incômodo, causando choro, mas também causando muita alegria. A ideia é essa. Não sei se nós vamos ser felizes, né, o Jaime e eu, né, nessa empreitada, mas o nosso objetivo central é incomodar e, ao mesmo tempo, causar uma gargalhada imensa nas pessoas que se debruçarem sobre a nossa obra. Muito obrigado, Edna, e eu fico à disposição para futuras conversas. Com certeza. Quando eu vejo esse livro, né, Árvore dos Mutilados, eu fico recordando as meninas que estão aí me assistindo, né, as minhas meninas e meninos da faculdade, no período que eu estava trabalhando mais atuante, né, no nível superior, nas aulas presenciais, eu já ia adotar o seu livro, fazer uma roda para que elas fizessem a leitura e depois nós faríamos uma roda de conversa. Já seria uma indicação de leitura. Mas nada impede, porque eu vou adquirir o seu livro, eu vou ler, né, essa sua obra, e eu tenho um grupo, né, de alunas que já são hoje professoras, elas sempre me mandam mensagens ou me ligam. Professora, o que a senhora indica para que a gente possa ler? Pode ter certeza que em breve a gente vai fazer essa indicação. Então, muito obrigada, agradeço, né, a todos que nos acompanharam até agora. Um abraço, então, para o Baiano da oficina e a dona Dirce da oficina lá São Carlos, que eles estão na Rua Barão de Piratininga, número 270 aqui em São Roque. A Sidneia da Escola Interativa e toda a equipe da Faculdade Anhanguera, que está aqui na Praça da Matriz 45. A nossa querida equipe do Laras Restaurante, aliás, você nos deve uma visita em Pirapora, né, comer lá o feijãozinho do João. Leandro já comeu, já saboreou, né? Então, a todos, muito obrigada. Até uma próxima e muito friozinho lá fora, hein? Vamos lá. Acabamos de apresentar, pela Rádio Coluna FM 87,5, o programa Bate-Papo com Edna Rosa. Obrigado, ouvintes, pela atenção. E até a próxima quinta-feira, às 20 horas, onde você vai acompanhar o programa Bate-Papo com Edna Rosa. Obrigado e até lá. Continue na Coluna FM.